Você já se perguntou por que a vida parece tão difícil em alguns momentos? Por quê? Mesmo se esforçando tanto, as portas continuam fechadas e as oportunidades parecem cada vez mais distantes. Há dias em que as contas parecem mais pesadas, os sonhos mais inatingíveis e a sensação de que a vida está travada toma conta do coração. Você ora, busca a Deus, faz o seu melhor, mas ainda assim sente que algo está impedindo o seu avanço. Mas e se eu te dissesse que essa não é a realidade que Deus deseja para você? Que Ele não te chamou para viver uma vida de escassez, mas para experimentar uma jornada de plenitude e prosperidade? Muitas vezes, nos acostumamos a pensar que viver uma vida de lutas constantes é algo normal. Mas Deus tem algo maior reservado para você. Deus não deseja que você viva preso às dificuldades. Ele te chamou para prosperar. Essa prosperidade que Deus tem para você não significa apenas bens materiais ou riquezas. O conceito de prosperidade bíblica vai muito além disso. Prosperidade significa plenitude. Significa viver de forma completa em todas as áreas da sua vida. É poder ter paz no coração mesmo em meio aos desafios. É ver os frutos do seu trabalho darem resultado. É saber que sua vida tem propósito e que Deus está no controle de tudo. Se você já se sentiu preso a uma realidade difícil, duvidando do futuro e sem saber como mudar essa situação, eu tenho uma boa notícia. Deus já preparou o caminho para a sua transformação. Ele deseja te levar para um novo tempo. Um tempo onde a escassez não governa mais sua vida e a prosperidade se torna realidade. Em Jeremias 29:11, Deus nos dá uma promessa poderosa. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso significa que Deus não te criou para viver uma vida de limitações. Ele te criou para viver dentro do propósito dele. Quando você se alinha com o que Ele planejou para a sua vida, portas começam a se abrir, oportunidades surgem e você começa a perceber que a prosperidade já está ao seu alcance. Mas então, por que tantas pessoas continuam presas em uma vida de dificuldades? O que está impedindo a prosperidade de se manifestar? Muitas vezes, o maior bloqueio não está no mundo ao seu redor, mas sim dentro de você. São pensamentos limitantes, crenças erradas e uma visão distorcida sobre o que Deus pode e quer fazer na sua vida. E hoje, nós vamos quebrar essas barreiras. Ao longo deste vídeo, vamos entender juntos o que pode estar impedindo a manifestação da prosperidade na sua vida e como você pode começar a viver a abundância que Deus prometeu. Vamos descobrir verdades bíblicas que podem mudar sua mentalidade e te levar a experimentar um novo tempo. E para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito poderoso. Se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho das notificações e deixe seu like nesse vídeo. Isso não só fortalece essa mensagem, como ajuda mais pessoas a receberem esse conteúdo. Se essa palavra já tocou seu coração até aqui, comente: eu creio na prosperidade de Deus, e declare com fé que você está pronto para viver tudo o que Ele tem para a sua vida. Agora, abra o seu coração, porque vamos juntos descobrir o que pode estar impedindo você de prosperar e como mudar isso de uma vez por todas. Você está preparado? Muitas pessoas desejam prosperar, mas não percebem que, antes de qualquer mudança acontecer no mundo exterior, ela precisa acontecer dentro da mente. A forma como você pensa influencia diretamente os resultados que você colhe na sua vida. Se sua mentalidade está presa à escassez, acreditando que nunca terá o suficiente, que prosperidade não é para você, ou que Deus não se importa com sua vida financeira, então essas crenças se tornam barreiras invisíveis que impedem o seu crescimento. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:2: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso significa? Que a mudança começa na sua mentalidade. Se você quer viver a prosperidade que Deus prometeu, primeiro precisa renovar sua forma de pensar. Crenças limitantes que impedem a prosperidade
Talvez você tenha ouvido frases como: dinheiro não traz felicidade. Quem quer prosperar é ganancioso. Se eu tiver demais, vou me afastar de Deus. Não sou merecedor das bênçãos de Deus. Deus quer que eu viva apenas com o necessário. Essas afirmações, repetidas ao longo da vida, criam raízes na mente e impedem muitas pessoas de experimentarem tudo o que Deus preparou para elas. Mas Deus nunca associou prosperidade com pecado. Ele é o Deus da abundância. Quando criou o mundo, Ele não fez algo pequeno ou limitado. Pelo contrário, Ele criou tudo com riqueza, beleza e perfeição. Desde o jardim do Éden até as promessas feitas a Abraão, podemos ver que Deus sempre quis que seus filhos vivessem uma vida plena. A questão não é a prosperidade em si, mas o propósito dela. Deus deseja te abençoar para que você seja uma bênção para os outros. Quando sua vida está próspera, você pode ajudar sua família, contribuir com a obra de Deus, apoiar os necessitados e cumprir o seu chamado com mais liberdade. O perigo da mentalidade de escravidão. No livro de Êxodo, Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. Eles estavam fisicamente livres, mas ainda presos mentalmente. A mentalidade de escravidão fazia com que eles murmurassem, duvidassem das promessas e até desejassem voltar para a escravidão por medo do desconhecido. Muitas pessoas vivem da mesma forma hoje. Deus quer levá-las para a terra prometida, mas elas continuam presas ao passado, duvidando e temendo o novo. Deus não quer que você viva dessa forma. Ele quer que você rompa com essa mentalidade e acredite que Ele tem algo maior para você. Mude suas palavras, mude sua realidade. A Bíblia diz em Provérbios 18:21: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que aquilo que você declara tem poder sobre sua vida. Se você vive dizendo: eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, é muito difícil, então essas palavras moldam sua realidade. Por isso, a partir de hoje, decida mudar suas palavras. Comece a declarar: Deus é minha fonte e supre todas as minhas necessidades. Eu sou abençoado e chamado para prosperar. A prosperidade de Deus me alcança em todas as áreas da minha vida. O Senhor abre portas e me dá sabedoria para administrar bem os recursos. Quando você alinha sua mente e suas palavras com a verdade de Deus, sua realidade começa a mudar. O primeiro passo para a prosperidade. Se você quer viver um novo tempo, comece renovando sua mente. Faça uma autoavaliação e pergunte-se: que pensamentos negativos sobre prosperidade eu tenho carregado? Eu realmente acredito que Deus deseja me abençoar? Minhas palavras refletem fé ou escassez? Hoje é o dia de romper com as barreiras invisíveis que te impedem de crescer. Decida substituir o medo pela fé, a dúvida pela confiança e a escassez pela abundância que Deus já preparou para você. Agora me diga: qual dessas crenças limitantes você já identificou em sua vida? Escreva nos comentários e declare sua vitória sobre elas. Muitas pessoas esperam que a prosperidade caia do céu, sem perceber que Deus trabalha através do nosso esforço. O trabalho é uma bênção e um dos meios que Deus usa para nos prosperar. Desde o início da criação, o Senhor estabeleceu o trabalho como parte do seu plano para o ser humano. Em Gênesis 2:15 lemos: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso mostra que, desde o princípio, Deus nos confiou responsabilidades. Trabalhar não é um castigo, mas uma forma de exercer o nosso propósito e receber as bênçãos que Ele tem para nós. O erro de ver o trabalho como um fardo pesado. Muitas pessoas enxergam o trabalho como algo pesado e cansativo, um castigo inevitável. Porém, essa não é a visão que Deus quer que tenhamos. Em Colossenses 3:23, a Bíblia nos ensina: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Isso significa que quando trabalhamos com a mentalidade certa, nosso trabalho se torna um ato de adoração. Se você tem dificuldades em ver seu trabalho como algo positivo, pergunte-se: como posso enxergar minha profissão como um meio de glorificar a Deus? Estou dando o meu melhor no que faço ou estou apenas cumprindo a obrigação?
O que posso mudar na minha atitude para trabalhar com mais propósito e gratidão? Muitas vezes, a prosperidade não chega porque a pessoa despreza o trabalho que já tem. Mas a Bíblia diz em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Seja fiel onde você está, e Deus abrirá novas portas. Deus abençoa o esforço e a dedicação. Muitos milagres na Bíblia aconteceram através do esforço de alguém. Deus sempre pede um passo de ação antes de liberar suas bênçãos. Veja alguns exemplos. A viúva de Sarepta. Deus multiplicou o azeite e a farinha dela, mas primeiro ela precisou preparar um pão para o profeta Elias. 1 Reis 17:8-16. O milagre dos talentos. O servo que trabalhou e multiplicou os talentos recebeu mais. Já aquele que escondeu o talento por medo, perdeu tudo. Mateus 25:14-30. Pedro e a pesca milagrosa. Jesus disse para Pedro lançar as redes ao mar, mesmo depois de uma noite inteira sem pescar nada. Quando Pedro obedeceu, sua rede veio cheia de peixes. Lucas 5:4-6. Em todos esses casos, Deus fez o impossível. Mas primeiro, a pessoa precisou agir. O que isso significa para você? Se você quer prosperar, precisa estar disposto a se mover, a aprender e a crescer. Busque a excelência no que você faz. Seja qual for seu trabalho, faça com excelência. O mercado de trabalho recompensa aqueles que entregam valor, se dedicam e se esforçam para melhorar. Se você quer um aumento, uma promoção ou até um novo emprego, pergunte-se: eu estou dando o meu melhor? Como posso melhorar minhas habilidades e me tornar mais valioso no que faço? Estou buscando sabedoria e conhecimento para crescer na minha área? A Bíblia nos ensina em Provérbios 22:29. Você já viu alguém habilidoso no trabalho? Será promovido ao serviço do rei? Não trabalhará para gente sem importância. Isso significa que Deus honra aqueles que se dedicam e se tornam excelentes no que fazem. A diferença entre esforço e ansiedade. Existe uma grande diferença entre trabalhar com propósito e trabalhar movido pelo medo e pela ansiedade. Trabalhar com propósito. Você confia que Deus está no controle. Você busca excelência, mas não se desespera. Você entende que prosperidade é um processo e segue firme. Trabalhar com ansiedade. Você tem medo de nunca ter o suficiente. Você se preocupa excessivamente com o futuro. Você se compara com os outros e sente inveja. Jesus nos ensina em Mateus 6:31-33. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus quer que você trabalhe, mas não quer que a preocupação tire sua paz. Seja fiel, confie no tempo dele e continue dando o seu melhor. O trabalho é uma ferramenta poderosa para a prosperidade. Deus não quer que você seja um escravo do trabalho, mas também não quer que você fique parado esperando um milagre sem agir. A prosperidade começa com um coração grato, uma mente renovada e um esforço alinhado com os princípios de Deus. Agora me diga, você tem visto o seu trabalho como um fardo ou como um meio de Deus te abençoar? Escreva nos comentários e compartilhe sua experiência. A Bíblia está repleta de promessas que confirmam que Deus deseja que seus filhos prosperem. Ele não nos criou para viver em escassez, mas para desfrutar de uma vida plena, onde todas as nossas necessidades são supridas. No entanto, muitas pessoas vivem como se não fossem merecedoras dessas promessas, carregando pensamentos de limitação e dúvida. Hoje, vamos explorar as promessas de Deus para a sua prosperidade e entender como aplicá-las à sua vida. Deus é a sua fonte e Ele provê tudo o que você precisa. Em Filipenses 4:19, Paulo declara: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa promessa nos lembra que Deus é a fonte de toda provisão. Não importa quais sejam suas dificuldades financeiras ou desafios no trabalho, o Senhor tem os recursos certos para te sustentar e abrir novas portas. O erro de muitas pessoas é confiar mais no salário, no emprego ou na conta bancária do que em Deus. A sua provisão não vem de um lugar, mas do Criador do universo.
Se hoje você se sente preso à preocupação com a falta de dinheiro ou oportunidades, pare e reflita. Você está confiando na sua própria força ou no sustento de Deus? Suas orações pedem apenas dinheiro ou pedem sabedoria para administrar o que já tem? Você tem buscado primeiro o reino de Deus, como Jesus ensina em Mateus 6,33. Lembre-se, quando você coloca Deus em primeiro lugar, a provisão sempre chega. Prosperidade é um princípio espiritual. A prosperidade não se resume apenas a dinheiro. Ela é um princípio espiritual que abrange todas as áreas da sua vida. Deus deseja que você tenha paz emocional, relacionamentos saudáveis, um espírito fortalecido e, sim, também tenha recursos para viver bem e ajudar outras pessoas. Deuteronômio 28, 1-2, lemos: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor, seu Deus. Essa passagem mostra que a obediência e a fidelidade a Deus trazem bênçãos. Ele não prometeu uma vida de miséria para os seus filhos, mas sim uma vida onde suprimento, crescimento e avanços fazem parte do plano divino. A promessa de multiplicação. Deus não é um Deus de escassez, mas de multiplicação. Em Malaquias 3:10, ele faz um desafio ao seu povo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Esse princípio nos ensina algo poderoso. Deus honra quem é fiel na administração de recursos. Você tem sido fiel com o que já recebeu? Você tem plantado sementes de generosidade, ajudando outras pessoas? Você confia que Deus pode multiplicar o que você tem? A multiplicação começa com pequenos passos de obediência. Se você deseja experimentar a prosperidade, comece a agir com fé, confiando na promessa de que Deus é quem sustenta sua vida. A prosperidade como um testemunho de fé. A prosperidade também é um testemunho do poder de Deus. Quando um filho de Deus prospera, ele se torna uma referência para aqueles que não conhecem a verdade. O próprio Salmo 23:1 nos ensina: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Isso significa que Deus não deixa faltar nada para aqueles que confiam nele. Se a sua vida hoje está marcada por escassez, talvez seja a hora de reavaliar suas crenças, suas ações e sua postura diante das promessas de Deus. Pergunte-se: você tem declarado as promessas de Deus sobre a sua vida? Você tem confiado que Ele está no controle do seu sustento? Você tem vivido de forma alinhada à vontade de Deus, permitindo que Ele te guie? A prosperidade é uma consequência de uma vida conectada com Deus. Quem confia, obedece. Quem obedece, colhe os frutos da promessa. As promessas de Deus para a sua prosperidade são reais e estão disponíveis para você. Mas é necessário confiar, agir com sabedoria e manter uma vida de fidelidade ao Senhor. Hoje, tome a decisão de mudar sua mentalidade. Declare as promessas de Deus sobre a sua vida. Confie que Ele já está trabalhando ao seu favor e esteja pronto para viver um novo tempo de abundância. Agora me diga, qual promessa de Deus para a prosperidade mais fala ao seu coração? Muitas pessoas esperam que a prosperidade caia do céu como um milagre instantâneo. No entanto, Deus trabalha através do esforço e da dedicação de cada um de nós. Desde o princípio, Ele estabeleceu o trabalho como um meio de crescimento e provisão para seus filhos. No livro de Provérbios 14:23, lemos: Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Isso nos mostra que o trabalho é um princípio bíblico e espiritual. Quando você age com dedicação, Deus honra seu esforço e abre portas que você nem imagina. Muitas vezes, as pessoas querem prosperar, mas não estão dispostas a se esforçar. Querem um novo emprego, mas não buscam qualificação. Desejam uma promoção, mas não se dedicam ao que já fazem. Sonham com um negócio próprio, mas não estão dispostas a pagar o preço do aprendizado e do crescimento. A questão é:
Você está disposto a agir para viver a prosperidade que Deus tem para você? Trabalho é um princípio divino. Desde a criação do mundo, Deus estabeleceu o trabalho como algo fundamental para a vida do ser humano. Em Gênesis 2:15, lemos: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso significa que, desde o início, Deus nos chamou para sermos produtivos. O trabalho não é um castigo, mas um meio pelo qual exercemos nossos dons, geramos frutos e avançamos na vida. Se Deus estabeleceu o trabalho como parte do propósito humano, isso significa que Ele deseja abençoar os seus esforços e multiplicar os frutos do seu trabalho. A fé sem ação é vazia. Muitas vezes, as pessoas oram pedindo prosperidade, mas não tomam atitudes para que isso aconteça. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta. Tiago 2:17. Isso significa que não adianta apenas acreditar que Deus pode abrir portas se você não der o primeiro passo. Quer um emprego melhor? Invista em aprendizado e crescimento. Quer sair das dívidas? Organize suas finanças e estabeleça metas claras. Quer um novo negócio? Estude o mercado, faça contatos e comece com o que tem. Deus quer te abençoar, mas Ele só pode multiplicar aquilo que você coloca nas mãos dele. Se você não tem nada para ser multiplicado, como Ele pode agir? Excelência no que você faz. A forma como você trabalha reflete sua fé. Deus nos chama para sermos exemplos de dedicação e excelência, não apenas esperando bênçãos, mas sendo instrumentos dele onde estamos. Em Colossenses 3:23-24, a Bíblia ensina: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso significa que, quando você trabalha com dedicação e honestidade, Deus enxerga seu esforço e te recompensa no tempo certo. Se hoje você está desanimado em relação ao seu trabalho, veja ele como um meio que Deus usa para te abençoar. Faça tudo com excelência, mesmo que pareça pequeno, pois Deus promove aqueles que são fiéis no pouco. O segredo da constância. Um erro comum é querer resultados rápidos sem estar disposto a perseverar. Muitos desistem no primeiro obstáculo e acabam não colhendo os frutos daquilo que plantaram. Em Provérbios 13:4, lemos: O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Isso mostra que quem tem disciplina e constância verá os frutos da sua dedicação. Se hoje parece que sua vida não está avançando, não desanime. Continue plantando. Continue se esforçando. Continue confiando que Deus está vendo o seu empenho e, no tempo certo, Ele vai te surpreender. O equilíbrio entre fé e ação. Muitas pessoas ficam presas a dois extremos. Algumas confiam só em Deus, mas não agem. Outras agem muito, mas não confiam em Deus. A chave para viver a prosperidade é o equilíbrio entre fé e ação. Deus quer que você trabalhe, mas também quer que você confie nele. Se você está fazendo sua parte, mas ainda não viu os resultados que deseja, não desista. Confie que Deus está preparando algo maior do que você imagina. Se você tem apenas esperado um milagre sem tomar atitudes, talvez hoje seja o dia de começar a agir. O trabalho é um princípio divino e uma ferramenta poderosa para trazer prosperidade. Deus quer que você prospere, mas Ele te chama para ser um agente da sua própria mudança. Hoje, tome uma decisão. Pare de esperar e comece a agir. Seja excelente no que faz. Confie que Deus vai multiplicar seus esforços. Agora me diga, qual o próximo passo que você pode dar hoje para viver a prosperidade de Deus? A Bíblia está repleta de promessas sobre prosperidade e provisão. Desde o Antigo Testamento até o Novo, vemos Deus garantindo que aqueles que confiam nele e vivem segundo seus princípios nunca serão abandonados. No entanto, muitas pessoas vivem sem desfrutar dessas promessas porque não sabem que elas existem ou porque duvidam que são para elas. Você já se perguntou se as promessas de Deus sobre prosperidade são para você? A resposta é clara: sim. Deus deseja te abençoar e suprir todas as suas necessidades.
Vamos explorar algumas dessas promessas e como podemos vivê-las no dia a dia. 1. Deus é a fonte de toda provisão. A primeira coisa que precisamos entender sobre prosperidade é que Deus é a fonte de tudo. Ele é o Criador do universo e nada falta para aqueles que confiam nele. Em Filipenses 4:19, lemos: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Isso significa que sua provisão não vem do seu emprego, do governo ou de qualquer outra fonte terrena, mas sim de Deus. Ele pode usar diferentes meios para te abençoar, mas nunca depende deles. Quando você entende isso, sua fé cresce e a ansiedade pelo futuro diminui. Se hoje você está enfrentando dificuldades financeiras, não se desespere. Deus já tem um plano para suprir suas necessidades. O segredo é confiar e seguir os princípios bíblicos para viver essa promessa. A obediência abre portas para a prosperidade. Muitas das promessas de Deus vêm acompanhadas de uma condição: a obediência à sua palavra. Em Deuteronômio 28:1-2 está escrito: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Ou seja, quando escolhemos caminhar segundo os princípios divinos, Deus libera bênçãos sobre nós. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios, mas sim que Ele sempre proverá uma saída e cuidará de cada detalhe da nossa vida. Você já parou para refletir se tem sido fiel nos princípios que Deus ensina sobre prosperidade? Tem sido generoso com os outros? Tem administrado bem o que Deus coloca em suas mãos? Tem confiado que Deus pode abrir portas onde não há? Quando vivemos pela fé e obedecemos a palavra, as portas começam a se abrir de maneira sobrenatural. 3. Deus prospera aqueles que confiam nele. Outro grande princípio sobre prosperidade é que a confiança em Deus libera a sua provisão. O Salmo 37:25 nos traz uma promessa poderosa: Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Essa passagem nos lembra que Deus não abandona aqueles que nele confiam. Mesmo quando tudo parece difícil, Ele sempre proverá uma solução. Se hoje você enfrenta desafios financeiros, ou sente que está longe de viver a prosperidade que Deus promete, pergunte a si mesmo: tenho realmente confiado em Deus? Ou estou tentando resolver tudo sozinho? Tenho colocado minha segurança em bens materiais ou na fidelidade de Deus? Quanto mais confiamos nele, mais experimentamos sua provisão em nossa vida. 4. A prosperidade é um meio, não um fim. Muitas vezes as pessoas confundem prosperidade com acúmulo de riquezas. Mas a verdadeira prosperidade bíblica não tem a ver apenas com dinheiro. Tem a ver com viver uma vida completa, onde todas as áreas estão alinhadas com o propósito de Deus. Em 2 Coríntios 9:8, a Bíblia nos ensina: E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Ou seja, Deus nos abençoa para que também possamos abençoar outras pessoas. Se você deseja experimentar mais prosperidade, pergunte-se: estou disposto a usar minha prosperidade para servir a Deus e ao próximo? Oro pedindo prosperidade apenas para mim, ou também para ser um canal de bênçãos para outras pessoas? A verdadeira prosperidade não nos prende ao dinheiro, mas nos liberta para cumprir o chamado de Deus em nossa vida. 5. As promessas de Deus se cumprem no tempo certo. Por fim, precisamos lembrar que as promessas de Deus se cumprem no tempo dele, não no nosso. Muitas vezes, queremos ver resultados imediatos, mas a Bíblia nos ensina que Deus trabalha de maneira perfeita e no tempo certo. Em Abacuque 2:3, lemos: Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. Isso significa que se Deus prometeu algo para a sua vida, Ele vai cumprir. Mesmo que hoje pareça distante, continue confiando, pois Ele já está trabalhando nos bastidores.
As promessas de Deus sobre prosperidade são reais e estão disponíveis para você. No entanto, é preciso confiar que Deus é a sua fonte, obedecer aos princípios bíblicos para a prosperidade, acreditar que Deus sempre provê para aqueles que nele confiam, lembrar que prosperidade não é apenas dinheiro, mas viver uma vida completa, esperar com paciência, pois Deus sempre cumpre o que promete. Agora, eu te pergunto, qual dessas promessas mais falou ao seu coração hoje? A prosperidade de Deus não é um evento repentino, mas um processo que exige preparo, maturidade e fé. Muitas vezes, queremos ver mudanças imediatas em nossa vida financeira, emocional e espiritual. Mas Deus trabalha no tempo certo e nos prepara para receber suas bênçãos. Você já parou para pensar se está realmente pronto para receber tudo o que Deus deseja te entregar? A resposta para essa pergunta pode determinar o quanto você experimentará da prosperidade divina. Então, vamos entender quais são os passos para se preparar para viver a plenitude do que Deus tem para você. Ajuste sua mentalidade para a abundância. Muitas pessoas desejam prosperar, mas ainda carregam uma mentalidade de escassez. Isso significa que, mesmo orando por provisão, elas continuam presas a pensamentos de medo, dúvida e incapacidade. Provérbios 23:7 nos ensina: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que se você acredita que não pode prosperar, que não merece ou que sempre viverá com dificuldades, essas crenças se tornarão realidade. Deus deseja mudar sua forma de pensar para que você se alinhe à verdade da palavra e passe a enxergar a vida pela perspectiva da abundância. Como fazer isso? Substitua pensamentos negativos por verdades bíblicas. Quando sentir medo ou dúvida, declare: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Evite palavras de derrota. Pare de dizer eu nunca consigo, isso não é para mim, e passe a declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Cerque-se de pessoas que compartilham uma mentalidade de fé. Quem anda com sábios se torna sábio. Provérbios 13:20. 2. Alinhe sua vida aos princípios de Deus. Muitas pessoas querem prosperidade, mas não querem seguir os princípios que Deus estabeleceu. A Bíblia é clara ao ensinar que a obediência abre portas e traz bênçãos para todas as áreas da nossa vida. Deuteronômio 28:2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos. Ou seja, não se trata apenas de pedir a Deus, mas de viver de acordo com sua vontade. Você deseja prosperidade? Então, faça uma autoavaliação. Sua vida está alinhada com os princípios de Deus? Você é fiel em sua conduta, no seu trabalho e nos seus relacionamentos? Tem honrado a Deus com suas finanças, sendo generoso e ajudando quem precisa? Deus não libera sua prosperidade para quem age com desonestidade, egoísmo ou desorganização. Ele abençoa aqueles que vivem com integridade e responsabilidade. Desenvolva uma mentalidade de mordomia. Outro ponto essencial para viver a prosperidade de Deus é entender o conceito de mordomia. Isso significa que tudo o que temos pertence a Deus e somos responsáveis por administrar bem o que Ele nos dá. Lucas 16:10 nos ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso quer dizer que, antes de receber mais, Deus quer ver como você cuida do que já tem. Você deseja viver uma vida abundante? Então, comece a ser um bom administrador daquilo que Deus já colocou em suas mãos. Organize suas finanças. Evite desperdícios e gastos desnecessários. Planeje o futuro. Pessoas prósperas sabem a importância de pensar a longo prazo. Seja generoso. A Bíblia diz que há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Quanto mais você compartilha, mais Deus te capacita a ter. 4. Cultive a gratidão e a generosidade. Muitas pessoas nunca se sentem prósperas porque sempre estão focadas no que ainda falta e não no que já receberam. A gratidão é um dos segredos mais poderosos para atrair a prosperidade de Deus. Tessalonicenses 5:18 nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Ou seja, agradecer até mesmo antes de ver a promessa se cumprir demonstra confiança em Deus e libera bênçãos sobre sua vida. E junto com a gratidão, vem a generosidade. Jesus disse: "Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço." Lucas 6:38. Quanto mais você abençoa outras pessoas, mais Deus multiplica o que você tem. Pergunte a si mesmo: eu costumo agradecer a Deus por aquilo que já tenho? Tenho sido generoso e ajudado outras pessoas? Confie no tempo de Deus. Por fim, é fundamental entender que Deus trabalha no tempo certo. Eclesiastes 3:1 diz: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu." Às vezes, Deus não libera a prosperidade de imediato, porque Ele está nos preparando. Ele deseja que estejamos prontos para administrar com sabedoria as bênçãos que Ele nos dará. Se hoje você ainda não vê a abundância que deseja, não desanime. Continue confiando, pois Deus está moldando você para algo maior. Se preparar para viver a prosperidade de Deus não é apenas esperar que algo aconteça, mas sim agir em fé e alinhado com a vontade dEle. Mude sua mentalidade e creia na abundância de Deus. Ajuste sua vida aos princípios da palavra. Seja um bom administrador do que já tem. Pratique a gratidão e a generosidade. Confie que Deus está no controle e sabe o momento certo. Agora eu te pergunto: qual dessas áreas você sente que precisa melhorar para viver a prosperidade de Deus? Responda nos comentários e vamos juntos buscar uma vida de abundância conforme Deus planejou para nós. A Bíblia está repleta de promessas sobre a prosperidade que Deus deseja para seus filhos. No entanto, muitas vezes, nos deixamos levar pelas dificuldades e esquecemos que Deus já declarou vitória sobre nossas vidas. Se você já se perguntou: se Deus realmente deseja que você prospere, a resposta está na palavra dele. Vamos explorar algumas das principais promessas que nos garantem que a prosperidade não é um desejo egoísta, mas um plano divino. Deus promete suprir todas as suas necessidades. Uma das promessas mais conhecidas sobre a provisão de Deus está em Filipenses 4:19. "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória, por Cristo Jesus." Isso significa que não há falta para aqueles que confiam no Senhor. Deus não prometeu luxo ou exageros, mas prometeu cuidar de cada necessidade. Mas essa promessa vem com um princípio importante. Precisamos confiar que Ele é nossa fonte e buscar primeiro o reino dele. Mateus 6:33 nos ensina: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." O segredo da prosperidade divina está em colocar Deus em primeiro lugar. Se você tem buscado a Deus antes de buscar riquezas, Ele mesmo abrirá as portas para você. Se você tem confiado no cuidado dele, Ele te sustentará, mesmo nos momentos difíceis. Deus deseja que você prospere em todas as áreas. Muitas pessoas acreditam que a prosperidade se limita às finanças, mas a visão bíblica vai muito além disso. Em 3 João 1:2, encontramos uma das promessas mais claras sobre isso. "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma." Isso significa que Deus quer te abençoar no seu trabalho, na sua família, na sua vida emocional e na sua vida espiritual. A verdadeira prosperidade acontece quando todas as áreas da sua vida estão em equilíbrio. Pergunte-se agora: tenho buscado a prosperidade apenas financeira ou em todas as áreas? Estou cuidando da minha saúde e da minha espiritualidade tanto quanto cuido da minha carreira? Se a resposta for não, é hora de alinharmos nossa vida ao plano de Deus. 3. Deus promete abrir portas que ninguém pode fechar. Quantas vezes você já se sentiu diante de uma oportunidade, mas teve medo de avançar? A Bíblia nos garante em Apocalipse 3:8: "Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar." Isso significa que quando Deus determina algo para a sua vida, não há obstáculo que possa impedir. Mas há um detalhe importante: você precisa estar preparado para entrar pelas portas que Deus abre. Muitas vezes, Deus já liberou bênçãos e oportunidades, mas o medo, a insegurança ou a falta de preparo nos impedem de agir.
Se você sente que Deus tem algo grande para você, mas ainda não vê as oportunidades, pergunte-se: estou preparado para receber as bênçãos que tenho pedido? Tenho buscado conhecimento e crescimento para aproveitar as oportunidades? Deus abre portas, mas cabe a nós termos coragem para atravessá-las. 4. Deus recompensa a fidelidade. Se você deseja prosperar, precisa ser fiel no pouco antes de ser fiel no muito. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso significa que, se você deseja uma promoção, precisa se dedicar no trabalho que tem hoje. Se deseja mais recursos, precisa administrar bem os que já tem. Se quer crescer espiritualmente, precisa ser fiel nas pequenas disciplinas diárias, como oração e leitura da Bíblia. Deus não libera sua prosperidade de forma irresponsável. Ele testa nosso coração e nos prepara para administrar as bênçãos que virão. Agora reflita: tenho sido fiel nas pequenas oportunidades que Deus me dá? Tenho honrado o que já recebi ou apenas reclamo do que ainda não tenho? A prosperidade vem acompanhada de paz e alegria. Muitas pessoas buscam riquezas, mas acabam perdendo a paz no processo. Isso não é prosperidade verdadeira. A Bíblia nos ensina em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores com ela. Isso significa que quando Deus nos prospera, Ele não nos dá apenas bens materiais, mas também paz, alegria e contentamento. Se o que você tem buscado tem roubado sua paz, tirado seu tempo com a família e distanciado você de Deus, pode ser um sinal de que esse não é o caminho certo. A verdadeira prosperidade nos aproxima de Deus, nos permite ajudar outras pessoas e nos dá um propósito maior. Agora eu te pergunto: o que você tem buscado tem trazido paz ou apenas mais preocupações? A sua prosperidade está alinhada com o propósito de Deus ou apenas com seus próprios desejos? Se a resposta te fez refletir, talvez seja a hora de reavaliar e buscar a prosperidade do jeito de Deus e não do jeito do mundo. As promessas de Deus para sua prosperidade são reais e inabaláveis. Mas para experimentá-las, você precisa crer que Deus supre todas as suas necessidades, buscar prosperidade em todas as áreas da sua vida, e não apenas financeira. Confiar que Deus já abriu portas para você. Ser fiel no pouco para receber o muito. Entender que a verdadeira prosperidade vem acompanhada de paz e alegria. Agora eu te pergunto: qual dessas promessas Deus já cumpriu na sua vida? Responda nos comentários e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus deseja prosperá-lo em todas as áreas.